Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Eu sou o professor Heraldo Cunha e esta será mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano e a 4ª fase da modalidade EJA. Então, vamos ver qual será o nosso assunto de hoje. Estudaremos hoje o novo acordo ortográfico, as principais mudanças ocorridas na ortografia do português brasileiro. O que é ortografia, professor? Eu não sei o que é ortografia. Ortografia é o conjunto de regras da gramática normativa que define a forma correta da escrita das palavras na norma padrão de uma língua, de um idioma. Etimologicamente, o termo deriva de dois vocábulos gregos, orthos, que quer dizer correto, e grafos, que quer dizer escrita. Portanto, a palavra ortografia significa escrita correta. E qual a importância da ortografia? Ora, a ortografia, a escrita correta, é essencial para a manutenção da língua. É ela que preserva nossa unidade, já que é imune à variedade geográfica que permeia a oralidade. A ortografia faz com que todos os brasileiros se entendam na escrita. Tanto faz o nordestino falar com o sulista através da linguagem escrita dentro das normas ortográficas que será compreendido. Um texto escrito pode ser entendido por qualquer falante de uma mesma língua, independentemente da comunidade linguística em que é falada. Então, se você não sabia que há um novo acordo ortográfico, ficará sabendo agora. Ele foi assinado, esse acordo ortográfico, em 1990. O acordo ortográfico, ele visa a padronização da ortografia da língua portuguesa. Então, os países que falam português, que têm como a língua portuguesa como idioma oficial, são o Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, que formam a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Eles assinaram o tratado e cada um determinou prazos para que a reforma entrasse em vigor em seus territórios. Em 2014, ocorreu a adesão da Guiné Equatorial, um país da África. Então, a Guiné também entrou para este time dos países de língua portuguesa. Aqui no Brasil, desde 1º de janeiro de 2016, já há 4 anos, o novo acordo ortográfico é o único formato da língua reconhecido em nosso território, aqui, território brasileiro, nosso país, Brasil. Então vamos ver o que mudou. O que será que mudou, professor, na escrita das palavras, dos vocábulos, dos termos da nossa querida língua portuguesa? O trema, você se lembra do trema? Sabe o que é o trema? Aqueles 2 pontinhos em cima da letra U? Pois é, não se usa mais o trema, salvo em nomes próprios e seus derivados, como o nome Miller. Miller é um sobrenome alemão muito comum lá na Alemanha. Vejam as palavras, essa lista de palavras que não ficaram sem o trema, o trema. Não tem mais o trema nessas palavras. Então, em vermelho, nesta coluna com as letras em vermelho, como era a escrita dessas palavras. E em azul, como fica, como ficou agora a escrita, com a extinção do acento do trema. Aguentar, arguir, bilíngue, 50, delinquente, eloquente, ensanguentado, equestre, frequente, lingueta, linguiça, quinquênio, sagui, sequência, sequestro, tranquilo.
Vejam aí, essas palavras não usam mais o trema foi abolido, foi extinto da língua portuguesa. Vejam aí, essa palavra está aí, o macaquinho, dando língua para todo mundo. O sagui. Aqui em Belo Jardim, nós temos até uma praça, mas popularmente conhecida como a Praça do Suim ou Sauim, não é? Mas a escrita correta deste primata é sagui. S-A-G-U-I. Sagui. Sem trema. E o acento diferencial, não é? O que é um acento diferencial? Também mudou. Como o próprio nome já diz, o acento diferencial faz a distinção entre palavras que têm a mesma grafia. São as palavras homógrafas, não é? Homo quer dizer igual, grafa de grafia, escrita. Escrita igual. Tem a mesma escrita, mas tem significados diferentes. Veja aí, o exemplo aí de verbo e preposição. O verbo parar, né? Para, antes tinha um acento, mas ele perdeu o acento e ficou sem ele. O verbo parar, olha aí, está em vermelho como era, em azul como ficou. É o verbo parar. E temos a preposição para, que já era antes sem acento e continua sem acento. Então não coloca mais acento nem no verbo parar e nem na preposição para. Olha os exemplos. Vejam o quadro. O exemplo para o verbo parar. Ela para na hora de fazer comida. Não tem acento. Ele pegou comida para ela. Aí é a preposição. Pegou comida para quem? Para ela. Os dois não têm acento, tanto o verbo quanto a preposição. A gente entende que um é verbo e entende que um é preposição pelo contexto, pela situação expressa pela oração. Né? Ela para na hora de fazer comida. Ela para, deixou de fazer, parou. Na hora de fazer comida ela ficou parada. Então a gente sabe que é um verbo, é uma ação, não é? E o sujeito da frase executou. E ele pegou comida para ela, pegou comida para alguém, é uma preposição. A gente entende muito bem dentro do contexto que um é verbo e o outro é preposição, e ambos não têm acento mais. O acento agudo, o acento diferencial. Outra palavrinha que também perdeu o acento é o substantivo polo. Polo perdeu o acento, não se acentua mais. Antes era acentuado, antes era escrito com acento agudo. Polo. Vocês estão vendo aí entre parênteses, a palavra polo, com as letras vermelhas, era acentuada, com acento agudo. Hoje, não mais de acordo com a nova ortografia da língua portuguesa. Exemplos: Polo Sul, Polo Norte, Polo Aquático, que é um jogo, está aí a imagem representando, exemplificando este jogo, este esporte. Polo Aquático, Polo Positivo, Polo Negativo, Polo Magnético, Polo Tecnológico, Polo Universitário e a camisa polo, não é a camisa polo que a gente usa. Então a palavra polo, o substantivo polo, não é mais acentuado. Vamos a outros exemplos que também perderam o acento. Vejam aí, ó. O verbo pelar. Existe o verbo pelar. Como era o verbo pelar? O verbo pela, ele pela, ela pela. Não é? Conjugado aí na terceira pessoa do singular. Perdeu o acento. Antes tinha acento para diferenciar de pela, que é uma preposição. Era pela, o verbo, pela era a preposição. Mas agora não há mais acento. A gente vai entender se é verbo ou se é preposição pelo contexto da frase. Abaixo nós temos pelo. Também perdeu o acento. O substantivo pelo, né? O pelo do animal, o pelinho, os cabelinhos do nosso braço, das nossas pernas, o pelo. E tem pelo, que é uma preposição. Então, já não tinha, continua sem ter acento, a preposição. E o substantivo pelo perdeu o acento circunflexo.
Então, observem aí a primeira frase, o exemplo no quadro. Vejam que o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular no presente do indicativo, né? Uma ação que ocorre no presente. Minha vizinha pela o cachorro todo mês. Você entende que é a conjugação do verbo, é o verbo. Este termo, pela, então não mais tem acento. Porque você não vai dizer, você não vai ler a frase, minha vizinha pela o cachorro todo mês. Fica sem sentido. Então, você já observando a construção da frase, não é? Você entende, faz aquele significado que é o verbo pelar. Minha vizinha pela o cachorro todo mês. Ou seja, ela corta, né, o cabelo do cachorro lá, o pelo do cachorro mensalmente. O outro exemplo. Este ônibus passa pela igreja. Olha aí é uma preposição. Você entende que é a preposição. Você não vai ler a frase da seguinte maneira. Este ônibus passa pela igreja. Você não vai ler pela, você vai ler pela, porque você já percebe que é uma preposição. O pelo desse cão está crescendo muito rápido. Olha aí, o pelo. Pelo já é substantivo, é o pelo, né? Assim, o cabelo do cachorro, do cão. É o pelo, você não vai ler pelo. O pelo desse cão. Você vai ler, o pelo desse cão está crescendo muito rápido. É o substantivo. Não era nada, pelo que entendi. Não é pelo substantivo, é pelo preposição. Não era nada, pelo que entendi, não era nada. Então vocês entenderam? Não tem mais acento também, perdeu o acento. Tanto o verbo pelar, não é? E o substantivo pelo perderam o acento. A preposição pela e pelo já não tinham acento, também continuam sem serem acentuadas. E conforme o novo acordo, o acento circunflexo não deve mais ser empregado nos verbos conjugados na terceira pessoa do plural. Eles, elas, né? Terminados em. Vejam que eu demoro mais, são dois és. Em. Observa aí o acento circunflexo, ele foi abolido, não deve ser mais empregado nos verbos conjugados na terceira pessoa do plural, terminados em, com dois és. Por exemplo, como era antes? Leem, eles ou elas leem. Eles ou elas creem. Eles ou elas deem. Eles ou elas veem. Antes tinha um acento no segundo E. O acento circunflexo no segundo E da palavra, mas foi abolido conforme o novo acordo ortográfico. Agora nós escrevemos os verbos conjugados terminados em a terceira pessoa do plural sem o acento circunflexo. Esse em azul aí como ficou agora, não tem mais acento. O acento circunflexo também desaparece das palavras com o hiato OO, dois O's no final. O que é um hiato, professor? Eu me esqueci, não me lembro agora mais o que é hiato. Hiato é quando duas vogais estão juntas, porém em sílabas vizinhas. Veja os exemplos dessas palavras, todas têm hiato e são palavras que têm duas sílabas. Olha, voo, o voo do pássaro. Usou na redução de zoológico. Enjoo, eu enjoo com facilidade, né? O verbo enjoar, eu enjoo. Perdoo, magoo, abençoo. Então, todas essas palavras perderam o acento circunflexo. Observem que todas têm o hiato O. As duas vogais juntas, mas quando você separa, faz a divisão silábica da palavra, elas ficam em sílabas separadas, em sílabas vizinhas. Então ficou tudo sem acento. Vou, zou, enjoo, perdoo, magoo e abençoo. Outra regrinha que também foi alterada em relação ao uso do acento circunflexo, aquele chapéuzinho, né, que nós conhecemos.
Os verbos terminados em, é em, e conjugados na terceira pessoa do plural do presente do indicativo não sofreram alteração em relação ao uso do acento circunflexo. Não sofreram alteração. Conjugados na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Eles ou elas, não é? Veja o exemplo primeiro aí, está no singular. É a primeira pessoa do singular. Ele vem passar férias na cidade em janeiro. Então, não recebe acento no singular. No plural, já recebe o acento circunflexo. Eles vêm passar férias na cidade em janeiro. A menina tem muitos livros literários. A menina tem, ela tem. Quem tem? A menina, ela tem muitos livros literários. Então, o verbo está no singular. É uma menina só, é ela. Então, não usamos o acento circunflexo. Mas no plural, as meninas, elas, têm muitos livros literários. Nós colocamos o acentinho aí no verbo. Vocês entenderam? Isso é muito importante. Porque no exemplo anterior, é aqueles verbos com dois em. Aqui é com só. Então, no singular não colocamos acento, porque é singular, é uma pessoa só. Mas quando é para a terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, aí o acento tem que ser colocado no verbo. Foi abolido também o acento agudo nos ditongos abertos ei e oi, nas palavras paroxítonas. O que são palavras paroxítonas, professor? Eu esqueci. As paroxítonas são as palavras que têm a sílaba tônica, né? Aquela sílaba, é a penúltima sílaba, ela tem a sílaba mais forte é a penúltima sílaba da palavra. Então, os ditongos abertos, ei, oi. O que é ditongo, professor? Vamos relembrar. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal ou vice-versa numa mesma sílaba. Ficam juntinhas numa mesma sílaba quando a gente faz a separação silábica, né? Vejam como era. Vermelho, todas essas palavras que possuem ditongos abertos ei ou oi são paroxítonas e eram acentuadas. Ideia, assembleia, colmeia, estreia, geleia, coreia, alcateia, europeia, plateia, onomatopeia e tantas outras. Então, todas essas palavras perderam o acento. Vejam o outro quadro. Jiboia, oia, joia, paranoia, heróico, boia, proteico, alcaloide, epopeico, ovoide, corticoide. Também perderam o acento agudo, porque também tem o ditongo aberto oi. Então, ditongo aberto ei e oi nas palavras paroxítonas não são mais acentuados. E não são mais acentuados o i e o tônicos quando depois de ditongo formam hiato nas palavras paroxítonas. Vejam como eram essas palavras. Sauípe, é uma região lá do litoral da Bahia. Bocaiúva. O que é Bocaiúva, professor? É uma cidade lá de Minas Gerais. Feiura, todo mundo sabe o que é feiura. E boiuna. Ah, professor, eu não sei o que é boiuna. O que danado é boiuna? Eu nunca ouvi esta palavra. Boiuna faz parte do folclore do norte do nosso país, lá do Pará, do Amazonas. É uma lenda do folclore brasileiro. É uma cobra grande que surge no rio, aí vira as embarcações lá e às vezes pode se transformar até em uma mulher para atrair os navegadores. É uma lenda, é um folclore brasileiro. A boiuna. Então, essas palavras, sauípe, bocaiúva, feiura e boiuna, eram acentuadas. Vejam que o i é tônico, quando depois de ditongo, tem um ditongo aí, ó, sauípe. Sauípe, 3 sílabas. Sauípe.
Então o I fica separado, o I é a sílaba mais forte. Então fica lá o ditongo, o A e o U juntinhos, que são duas vogais, que ficam na mesma sílaba. Uma vogal e uma semivogal, no caso aí o A e o U. E o I fica isolado. Então forma-se um hiato nas palavras paroxítonas depois do ditongo. Então perdeu-se o acento, não são mais acentuadas essas palavras. Vamos agora para também, esse é muito importante porque são muitas regras, não é? Às vezes complica um pouco o entendimento. Ah, professor, português é muito difícil. Português é muito difícil, não é? Eu tenho dificuldade. A dica que eu dou a todos vocês é lerem bastante. Quanto mais leiam. Hoje em dia a gente lê muito pouco, não é verdade? Então a leitura faz com que você veja a grafia correta da língua portuguesa que está estabelecida nas regras da gramática padrão, da gramática normativa. Quanto mais lermos e escrevermos também, treinarmos, fazermos, não é qualquer coisa, escreva um texto, um poema, o que você quiser, mas atentando sempre para as regras gramaticais, porque isto será cobrado no futuro de vocês. Então vamos continuar, vamos ver agora o uso do hífen. O que é que mudou em relação ao hífen? Você sabe o que é o hífen, o sinalzinho de pontuação, hífen. O hífen está ali embaixo no quadrinho vermelho, olha aí, esse tracinho, essa barrinha horizontal, que a gente coloca em algumas palavras, né? É um sinal de pontuação usado para ligar os elementos de palavras compostas e para unir pronomes átonos a verbos. Serve igualmente para separar uma palavra em duas partes. Quando a gente está escrevendo, eita professor, acabou a linha. Você vai ter que separar a palavra silabicamente, aí você coloca o tracinho, né, o hífen, e continua na outra linha. Na linha de baixo, né? O uso do hífen. Se a acentuação é o conteúdo que recebeu mais modificações, o hífen é a mudança do acordo que rende mais polêmicas, visto que palavras que não tinham hífen passaram a ter, outras perderam o sinal, além de palavras que perderam o hífen e ainda repetem as letras. Então vamos ver as principais regras, né, conforme o novo acordo ortográfico para o uso do hífen. Olha aí, ó. Número 1, primeira regrinha. Palavra iniciada com H. Olha aí, a letra do meu nome, Heraldo. Com prefixos anti, co, mini, super, etc. Sempre se utiliza o hífen quando a segunda palavra foi iniciada com H. Então tem um prefixo que é uma palavra inicial, um termo inicial, e a segunda palavra, o segundo termo, foi iniciada com a letra H, a gente usa o hífen. Elas ficam separadas pelo hífen. Por exemplo, anti-higiênico, anti-herói, co-herdeiro, mini-hotel, sobre-humano, super-homem, o super-homem, né? Está aí, super-homem, para lembrar a gente da regrinha, da palavra iniciada com H, né? Com esses prefixos que nós dizemos aqui, sempre se utiliza o hífen. Agora, atenção, tem uma exceção a essa regra. A exceção a essa regra é a palavra subhumano, onde na junção do sub, do prefixo sub mais a palavra humano perde o H e a gente não coloca. Subhumano, a gente não coloca mais o H. E junta tudo, não tem hífen. É só essa regra, é só essa palavrinha aí. Tá certo? Vamos para a segunda regra em relação ao uso do hífen. As vogais diferentes. Eita, professor, vogais diferentes. Vamos prestar atenção nisso aí. Não se usa mais o hífen quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal que inicia a segunda palavra. Professor, não entendi. Vai entender agora. Olha o exemplo aí no quadrinho, que esta bela moça está aí encostadinha nele.
Aeroespacial. Veja essa palavra. Aero. Olha o prefixo aero. Termina com a vogal O. Espacial. Inicia-se com a vogal E. Então, são vogais as duas, mas são diferentes. Uma é um O, a outra é o E. Uma termina com O, a outra começa com E. Então, não se usa mais o hífen, junta as duas palavras e fica uma só. Aeroespacial, agroindustrial, antiaéreo, autoaprendizagem, autoestrada, coautor, infraestrutura, plurianual e semiaberto. Agora, atenção, olha aí a exceção da regra, que sempre aparece na nossa querida língua portuguesa. O prefixo co junta-se com a segunda palavra, mesmo quando ela iniciar com o. Esse prefixo co, por exemplo, coordenar, cooperar, cooperação, coordenação. Então, apareceu o co, mesmo que junte o o lá, a gente não separa, certo? Ela iniciou o a com o, coordenar. Então, esse prefixo co não se usa o hífen. Vamos para a regra de número 3. Consoante inicial diferente de R ou S. Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com a consoante diferente de R ou S, não se utiliza o hífen. Repito, não se utiliza o hífen. Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento, a segunda palavra, começa com a consoante diferente de R ou S, não se utiliza o hífen. Por exemplo, anteprojeto, veja, ante termina em vogal, a vogal é. Projeto começa com P, que é uma consoante diferente de R ou S. Não é R nem é S. Então, não se utiliza o hífen, também juntamos os dois termos. Fica uma palavra só, sem hífen para separá-las. Anteprojeto, autopeça, geopolítica, microcomputador, semicírculo, seminovo e ultramoderno, ok? Agora, atenção, com o prefixo vice, sempre se utiliza o hífen. Exemplo, vice-rei, o vice-almirante, o vice-presidente, o vice-governador, o vice-prefeito. Com esse prefixo vice, sempre utilizamos o hífen. Ou aqueles outros, não. A regra número 4. Vamos lá. Vamos falar agora sobre as consoantes, né? R ou S. Iniciando a consoante inicial R ou S lá no segundo termo. Vejam bem. Essa regra complementa a regra anterior, que eu falei anteriormente. Nos casos onde o prefixo termina com vogal e a segunda palavra, o elemento, começa com R ou S, essas letras são duplicadas e não se utilizam o hífen. Tá vendo? Começou o segundo elemento com R ou S, a gente duplica essas letras. Vai ficar dois R's, né? E vão ficar dois S's. Ok? Veja lá, ó. Antirrábico. Ante termina com vogal e rábico começa com R. Então, para que não leiamos antirrábico, um R só, para dar o som de ra, ré, ri, ro, ru, a gente dobra o R ou o S. Veja aí, fica antirrábico. Dois R's ali no meio, dobra a letra R. Antissocial, porque se fosse um S só, sem o hífen, a gente poderia ler antisocial. Fica difícil, porque o S entre vogais tem som de Z. Então, para que não leiamos dessa forma, duplicamos também a letra S. R e S apareceu no segundo termo, na segunda palavra, a gente duplica essas letras. Então fica antirrábico, antissocial, biorritmo, contrassenso, cosseno, microsistema, minissaia, semirreta,
ultra resistente e ultrassom. Antigamente ultrassom tinha o hífen, mas não tem mais, tá vendo? A gente dobra o S e fica uma palavra só, ultrassom. Regra de número 5, vogais iguais às vogais iguais. Quando o prefixo terminar com a mesma vogal com que a segunda palavra começa, sempre se utiliza o hífen, ou seja, prefixo terminou com vogal, segunda palavra começa com vogal, separamos, vogais iguais se separam. Anti-inflacionário, olha aí, anti termina com i, inflacionário começa com i, a mesma vogal, então sempre se utiliza o hífen. Anti-inflacionário, anti-inflamatório, autoobservação, contra-ataque, micro-ondas, micro-ônibus, semi-interno. Entenderam? Vamos para a regra de número 6. Quando o prefixo termina com consoante, se a segunda palavra começar com a mesma letra, utiliza-se o hífen. Repetindo, quando o prefixo termina com consoante, olha, prefixo terminou com consoante, e se a segunda palavra começar com a mesma letra, a mesma consoante, nós colocamos o hífen. Exemplos: interracial, veja, inter termina com R, uma consoante. Racial começa com R também, a mesma letra, a mesma consoante, então tem que separar. Interracial fica com hífen no meio aí, ó, separando o prefixo, não é? Do segundo termo. Interregional, subbibliotecário, super resistente, super romântico. Atenção! No caso do prefixo sub, usa-se o hífen também diante de palavras iniciadas com R. Prefixo sub, usa-se o hífen também diante de palavras iniciadas com R, com a letra R. Exemplo: sub-região, sub-regimento, etc. Observe aí que usa o hífen. E no caso dos prefixos circum e pan, também utiliza-se o hífen se a segunda palavra começar com M, N ou vogal. Circum e pan, bota hífen se a segunda palavra começar com a consoante M, N ou uma vogal. Exemplo: circunnavegação, pan-americano. E assim vai por diante. Ok? Vamos para a próxima regra do novo acordo ortográfico, a consoante com vogal, a regra de número 7. Consoante com vogal. Essa regra fica quase que subentendida pelas outras regras, mas é sempre bom enfatizar. Quando o prefixo terminar em consoante e a segunda palavra começar com vogal, não se usa o hífen. Quando o prefixo terminou em consoante, ó, e a segunda palavra começou com vogal, termina em consoante e começa com vogal, não se usa o hífen, junta. Certo? Consoante e vogal, nós juntamos. Hiperacidez, olha, hiper, o prefixo hiper, a palavra hiper, termina com R, que é uma consoante. Acidez começa com A, que é uma vogal. Então a gente junta as duas, não se usa o hífen. Hiperacidez, imperativo, interescolar, interestelar, superaquecimento, superexigente, superinteressante. Vamos para a regra número 8. A utilização obrigatória. É obrigatória a utilização do hífen após certos prefixos, sendo eles ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró. Então vejam aí o exemplo no quadro. Colocamos o hífen para todos estes prefixos. Ex-aluno, com hífen. Ex-presidiário, ex-presidente. Sem terra, sem teto. Além mar, além túmulo. A queimar,
recém-casado, recém-nascido, pós-graduação, pós-doutorado, pré-vestibular, pré-adolescente, pró-europeu. Então, todos esses prefixos é obrigatória a utilização do hífen. E agora, a regra de número 10. Você sabe, olha aqui essas palavrinhas, bem-vindo, 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 bem-vindo. Quando nós falamos, ninguém percebe, né? Se é com N, se é separado, se tem hífen. Sejam todos bem-vindos, né, à aula de língua portuguesa. Como é que se escreve? Qual é a grafia correta da palavra bem-vindo? Nós usamos para fazer uma saudação, né, dar uma saudação de boas-vindas às pessoas. Conforme o novo acordo ortográfico, a forma correta para a grafia é bem-vindo separado com hífen. Tá certo? Bem com M de mamãe, hífen, vindo. Então a palavra bem-vindo ou bem-vinda, bem-vindos, no singular ou no plural, bem-vindas, separa-se com hífen. Não escrevam com N nem junto, nem separado sem o hífen. É separado, mas com hífen. Agora, tem a palavra bem-vindo com N junto. Bem-vindo, mas ela refere-se ao nome de uma pessoa. É um nome próprio, é um substantivo próprio. Exemplo, o nome do meu médico é Doutor Bem-vindo. Doutor Bem-vindo, né? Então, é o nome dele, nome próprio, aí sim. Mas a saudação de boas-vindas, como essa que nós estamos vendo na imagem, é escrita no tapete, dando as boas-vindas para quem chegar a esta casa, é seja bem-vindo, separado e com hífen. Muito bem, nós vimos aqui algumas principais regras, né, do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. O que nós iremos fazer agora é o seguinte, eu vou corrigir as aulas da semana anterior, do 8º ano. Vamos lá para a correção das aulas da aula anterior. Lembram lá que foi nossa aula, o conteúdo foi cartaz, sobre cartaz que nós falamos, não é? Por isso que hoje eu dei a aula de novo acordo ortográfico, para que vocês pudessem relembrar ou aprender as principais regras que foram alteradas, que foram mudadas na ortografia da língua portuguesa, porque se você for confeccionar um cartaz, for fazer um cartaz informativo para a sua escola, para divulgar alguma coisa, para informar, você tem que escrever, né, a sua linguagemzinha lá, a linguagem verbal, vocês têm que escrever as palavras de acordo com a ortografia vigente, que é para que ninguém entenda de outra maneira, perceba, para que todos possam entender a mensagem do seu cartaz. Então, lembra da questão número 1? Tem essa imagem aí, cartaz do Salgadinho Doritos, e o texto lá, voltou ainda mais apimentado, vai encarar? Então, a pergunta foi a seguinte, observe atentamente a imagem, assim me assinale qual alternativa melhor define o tipo de cartaz e a mensagem que ele transmite. O enunciado quer saber qual é o tipo de cartaz e a mensagem que ele transmite. Então, a letra A diz, cartaz informativo, no qual instrui-se como consumir o produto. Letra B, cartaz informativo, no qual é destacado um condimento picante, bem ao gosto do público idoso. Letra C, cartaz publicitário, o discurso utilizado procura estimular os consumidores que gostam de desafios a experimentarem o produto. Letra D, cartaz publicitário, a mensagem faz referência à nova embalagem do produto. O que foi que vocês responderam? Vamos lá ver a resposta correta da questão 1. É a letra C, é um cartaz publicitário. O discurso utilizado procura estimular os consumidores que gostam de desafios a experimentarem o produto. Principalmente os consumidores, o público jovem, né, que gosta de ser desafiado. Por isso que ele diz lá, voltou ainda mais apimentado. Vai encarar? Será que você tem coragem de experimentar o salgadinho Doritos porque tem mais pimenta? Então, cartaz publicitário desafiando as pessoas. Letra C foi a resposta. Questão número 2. Observe este cartaz, né? A gente vê logo que o cartaz está dizendo que é proibido fumar naquele ambiente. Qual a linguagem utilizada neste cartaz? Letra A, linguagem apelativa. Letra B, linguagem verbal.
Letra C, a linguagem coloquial. Ou letra D, a linguagem não verbal. Vamos ver a resposta? É a letra D, a linguagem não verbal. Porque só tem imagem. Você entende todo o sentido da mensagem apenas observando a imagem, não é? Como se fosse um sinal de trânsito, uma placa indicativa que é proibido, né, fumar em determinado ambiente. É a linguagem não verbal, porque faz uso apenas da imagem. Questão número 3. Olha aí o cartazinho aí da campanha nacional de vacinação contra a influenza. 21ª campanha. Qual a informação que traz o cartaz? Letra A. O cartaz informa sobre a importância do isolamento social em época de pandemia. Letra B. O cartaz destaca a presença do Zé Gotinha. Ora, o Zé Gotinha está lá, mas não está destacando a presença dele, só o Zé Gotinha, que é a atração do cartaz? Será? Letra C. O cartaz informa sobre uma campanha de vacinação elaborada pelo Ministério da Saúde. E a letra D. O cartaz destaca a influência dos pais na saúde dos filhos. Vamos lá para a resposta certa, é a letra C. O cartaz informa sobre uma campanha de vacinação elaborada pelo Ministério da Saúde. Vamos para a questão número 4. Questão 4. Olha aí, seu novo jeito de achocolatar. É o chocolato, né, da empresa lá Três Corações, fonte de 8 vitaminas e 2 minerais. E uma mãozinha até ali em cima junto do texto, né? Batendo, chega junto, chega batendo. As imagens no cartaz acima estão em consonância com o discurso, conferindo-lhe um aspecto visual atraente. Qual é a intenção dessa linguagem? Qual é a intenção de ter essa empresa produzir esse cartaz, né, para fazer a propaganda do seu produto? Letra A. Mostrar como se faz um achocolatado. Letra B. Despertar o interesse dos consumidores. Letra C. Estimular o consumidor a tomar mais café. Letra D. Diminuir a procura por produtos ricos em açúcares. Vamos lá para a resposta. A resposta é a letra B. B de bola. Despertar o interesse dos consumidores. E a última questão da aula passada sobre o cartaz, da aula anterior, a questão de número 5, aí a propaganda aí, né, do desafio Activia, um iogurte aí, que promete seu intestino funcionar direito. Quando o objetivo do cartaz é o de convencer alguém, persuadir, convencer, né? Persuadir o receptor a adquirir um produto ou serviço, por exemplo, é utilizada a função apelativa ou conativa, muito usada, muito comum na linguagem informativa, letra A, linguagem informal, letra B, linguagem publicitária, letra C, ou na linguagem verbal, letra D. A resposta é a letra C de coração, linguagem publicitária, tá certo? É muito usada a função apelativa, que é a intenção de convencer alguém, de persuadir alguém a adquirir um produto ou serviço. Muito bem, essas foram as respostas dos exercícios da aula anterior, que o conteúdo da aula foi cartaz para o 8º ano. Então, no encerramento da aula de hoje, sobre o novo acordo ortográfico, vamos passar para os exercícios dessa aula de hoje. Vamos lá fazer nossos exercícios de fixação. Vamos ver se você lembra do que nós estudamos. Fazer um treinamentozinho para que você refresque a sua memória. Questão 1. Identifique a alternativa em que há um vocábulo cuja grafia não atende ao previsto no acordo ortográfico. Repetindo. Identifique a alternativa em que há um vocábulo, uma palavra ou um termo, cuja grafia, cuja escrita, não atende ao previsto no acordo ortográfico. Ou seja, o que é que o enunciado pede? Que nós identifiquemos a alternativa em que há uma palavra que está escrita de maneira em desacordo, né, ao que está previsto no acordo ortográfico. Letra A, temos os seguintes vocábulos: aguentar, tranquilidade, delinquente, arguir, averiguemos. Letra B, 50, aguemos,
linguística, equestre, eloquentemente. Letra C, apaziguei, frequência, arguição, delinquência, sequestro. Letra D, averiguei, inconsequente, bilíngue, linguiça e quinquênio. Então, uma dessas alternativas há um vocábulo cuja grafia não atende ao previsto no acordo ortográfico. Vamos para a segunda questão. Segunda questão pede o seguinte: qual acento foi extinto pelo novo acordo ortográfico? Qual acento foi extinto? Deixou de existir, não existe mais, foi abolido, acabou-se, não usamos mais pelo novo acordo ortográfico. Qual foi o acento? Foi o acento circunflexo, letra A? Foi o hífen, a letra B? Foi o trema, letra C? Ou foi o acento agudo, a letra D? Responda à questão de número 2. A questão de número 3 pede o seguinte, diz o seguinte o enunciado: o acento circunflexo foi abolido em alguns casos. Conforme a nova ortografia, qual das frases abaixo está errada? Ele quer que nós identifiquemos, de acordo com a nova ortografia, com as novas regras gramaticais, qual das frases abaixo está errada. Letra A. Pedro e Ana se atrasaram e perderam o voo. Letra B. Samanta não virá à aula porque está com enjoo. Letra C. Os alunos aprenderam depressa e agora leem muito bem. Letra D. As crianças vêm passar as férias aqui em Belo Jardim. Então respondam aí a frase que está, de acordo com a nova ortografia, errada. Vamos para a questão de número 4. Em qual das alternativas abaixo o vocábulo está em desacordo com o acordo ortográfico? Também vamos marcar a palavra que está escrita em desacordo, com a nova ortografia. Está errada. Letra A, aeroespacial. Letra B, coordenar. Letra C, semiaberto. Ou a letra D, coautor. Qual dessas está em desacordo com o acordo ortográfico? Vamos para a última questão. A questão de número 5. Aponte a alternativa na qual a palavra que revela boas-vindas, A palavra que revela boas-vindas, ela está escrita de maneira correta aí em qual alternativa? Aponte a alternativa em que a palavra que revela as boas-vindas está escrita de maneira correta, certa. Letra A. Carol e Henrique, sejam bem-vindos. Observe bem a grafia da palavra bem-vindos aí. Letra B. Seja bem-vinda, Marcela. Letra C. Bem-vindos sejam os honestos e os trabalhadores. Letra D. Marcos, bem-vindo a esta aula. Então, qual dessas 4 alternativas, a palavra que revela as boas-vindas está escrita de maneira correta? Então, façam os exercícios. Na próxima aula eu darei as respostas. Então, vamos ficando por aqui. Esta foi a aula de hoje de língua portuguesa. Eu sou o professor Heraldo Cunha e a aula foi sobre o novo acordo ortográfico para o 8º ano e para a 4ª fase da modalidade EJA. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.